Então, eu acho que pra mim ocupar é mais do que estar aqui pela força física do corpo, porque ocupar exige muito mais do que só o intelecto, exige muito mais do que só estar aqui, exige que você faça política, que você consiga conquistar pessoas ao seu redor, que você consiga ser capaz de ter diálogos, de conseguir debater. Eu acho que é um grande aprendizado para mim. E se alguém me perguntasse, ou se alguém viesse falar para mim que é contra as ocupações, eu simplesmente convidaria a pessoa, como é uma situação que está acontecendo no nosso dia a dia. A gente convida as pessoas para que elas venham conhecer, para que elas venham sentir o que é a emoção de ocupar um espaço público, um espaço que é nosso, para que elas sintam a emoção de que isso não é um problema só municipal, isso é um problema nacional e que isso envolve a todos os estudantes, a toda a sociedade de uma forma geral. Então o que a gente está fazendo é revolucionário, é história, vai ficar para a história, porque a gente simplesmente não está mexendo só com a comunidade acadêmica, a gente está mexendo com todo o Brasil, a gente está movimentando a política do Brasil, a gente está gritando, a gente está falando, a gente não está deixando de falar nada do que a gente pensa. E eu acho que é isso que a gente está propondo o tempo todo nas ocupações, que os alunos tenham voz, que os professores tenham voz e que a sociedade ao redor do meio acadêmico tenha mais voz. Por mais que pareça pequeno, esse movimento ele é muito grande, ele é muito rico, ele é maravilhoso. São os alunos pela educação, os alunos pelo Brasil. Somos nós parando de ficar parados, parando de simplesmente ficar em casa fazendo nada e lutar pelo que a gente acredita. Acho que esse movimento transformou todos nós muito. Fez de nós muito melhores, fez de nós muito mais capazes para falar, para agir, para ser quem nós somos. Eu acho que muito de nós, a gente se descobriu aqui, todo mundo junto, a gente aprendeu a conviver junto. A ocupação foi organizada na primeira assembleia que a gente teve antes de ocuparmos, que foi a divisão de 5 comissões, que é higiene, alimentação, logística, segurança e comunicação. Então é o seguinte, né? Cada comissão tem seu papel a fazer. Claro que o pessoal que não é de nenhuma comissão ajuda uns aos outros, participa, ou pessoas de outras comissões ajudam outras comissões. Igual eu que sou da logística, ajudo o pessoal da cozinha, ajudo o pessoal da limpeza, ajudo o pessoal de comunicação, ajudo todo mundo, né? Que eu procuro ajudar e tal. Mas, em tese a ocupação funciona basicamente com os alunos se empenhando ao máximo para fazer que isso aconteça da melhor forma possível. Então a gente puxa até psicólogo às vezes quando não dá certo as relações aqui de dentro, mas funciona tudo certinho. Essa porra dessa PEC vai cair, tá ligado? Eu vou chegar mandando aqui, só no meu vídeo. Então, o Ian já na batida vai mandar o pibolado. Eu quero ver agora rimando improvisado. Então, brota que tá Mac, brota que tá Mac, brota que tá Mac, vamos derrubar a PEC. Brota que tá Mac, Bota que tá, né? ó, Comandante amigo, tô filmando. quando nós invade, governo até treme. E agora que o Deb é fora, teme. Brota que tá Mac, brota que tá Mac, brota que tá Mac, vamos derrubar a PEC. A ocupação foi um movimento muito importante para mim, não apenas no sentido pessoal, mas também como na formação do meu ser político. Eu acho que o meu principal objetivo na ocupação era, e não só meu, mas como de todos, era defender a escola pública, até porque a ocupação era contra o teto de gastos, a PEC, e a reforma do ensino médio, que a gente considerava extremamente nociva a educação pública, tendo em vista que ia congelar os gastos na área de educação, na área de saúde e segurança, e a reforma do ensino médio também, que prevê
a mercantilização e praticamente a militarização das escolas. Então, estar aqui me organizando contra essas medidas, que apesar de ter passado, foi muito importante para mim. Eu decidi participar da ocupação porque desde que eu sou pequeno minha mãe sempre me ensinou sobre política e sobre movimentos sociais. Então, eu mesmo sendo mais novo que todos os ocupantes, eu já tinha essa consciência do que estava acontecendo e do quão perigoso era a PEC do teto dos gastos, a reforma do ensino médio e todos esses ataques que a gente estava sofrendo. E eu, sendo de escola pública, né, me senti no dever mesmo de lutar para ter um ensino de qualidade, né? Que já não é um dos melhores ensinos do mundo, mas tende a ficar cada vez pior. Então, o Ocupa João, eu considero que ele foi um movimento muito libertário, porque é libertário para os alunos, libertário para nós professores, libertário para os pais, porque foi o primeiro movimento que teve a coragem de pautar uma discussão séria com a sociedade, com a comunidade interna, sobre a reforma do ensino médio e sobre outras pautas da política também que estavam vigentes naquele momento. E eles encararam isso com muita maturidade, com muita coragem. E o que eu percebo é que houve um crescimento muito grande desse grupo de alunos que encabeçou a ocupação aqui na escola. A minha impressão geral disso tudo é que eles aprenderam e cresceram em 50 e poucos dias tudo que eles não aprenderam e cresceram em 10, 12 anos de escola. A gente ocupou inicialmente para ficar só 48 horas, mas depois dessas 48 horas a gente fez uma nova assembleia e a gente decidiu ficar ocupado por tempo indeterminado. Aí depois disso, a gente descobriu que o João 23 era um campo eleitoral, era um colégio eleitoral e a gente precisava desocupar ou fazer um acordo com o juiz. A gente optou por fazer um acordo com o juiz e a gente não saberia o que podia suceder disso, se a gente ia ter que desocupar na marra ou se a gente ia continuar na marra. A gente não queria continuar na marra para não ser uma coisa feia para o movimento. Mas aí a gente fez um acordo, o juiz deixou a gente continuar ocupado e acontecendo as eleições ao mesmo tempo. Então a gente ocupou uma parte do prédio e na outra parte aconteceram as eleições. E assim, isso mostra o movimento legítimo e organizado que a gente teve. O juiz elogiou muito, né, na época, a nossa ocupação. Diz que foi um movimento muito tranquilo, muito pacífico e foi de fato um movimento que a gente mostrou o que a gente estava fazendo dentro do João 23 e eu acredito que esse foi um dos momentos mais bonitos para todo mundo dentro da ocupação. Durante a ocupação a gente participou de vários atos e a gente se dividia entre os ocupantes que iam para os atos e os ocupantes que ficavam dentro da ocupação, né, para a gente não ter escassez em nenhum desses dois pontos. E aí os ocupantes que iam para os atos iam com caixinhas que a gente fazia para recolher dinheiro para a gente comprar mantimento, porque a nossa ocupação ela era mantida pela comunidade, pelos professores, pelos alunos, né, ao redor, ex-alunos, e pelos pais de alunos que tiveram também um papel muito importante durante a nossa ocupação. Então, e as pessoas que eram contra o movimento da ocupação, elas não tinham coragem de vir aqui e debater abertamente suas opiniões contrárias ao movimento da ocupação. Elas simplesmente faziam um movimento de boicote, que era receber e repassar informação através do WhatsApp, através do Facebook, e eram informações falsas, eram notícias falsas, simplesmente para poder minar a opinião pública sobre o movimento. E
de certa forma, eu considero que o movimento enfrentou, dentro da própria escola, essa força contrária, né, de pessoas que não concordavam com a ocupação, ou não concordavam totalmente ou parcialmente com a ocupação, e ao invés de ir lá e debater com os estudantes e debater democraticamente, abertamente, elas faziam a mesma coisa. Né? Houve um movimento de boicote interno, um movimento de tentativa de espalhar notícia falsa, de espalhar boatos super pesados sobre a ocupação. Né? Só que os estudantes não se intimidaram diante desse movimento antidemocrático. Né? Eles enfrentaram isso de cabeça erguida, foram para a luta, desmentiram a informação, desmentiram a desinformação, né? E sustentaram um movimento que eu considero vitorioso. Né? Ele não é vitorioso porque não é vitorioso em relação ao cenário político em geral. Né? A reforma do ensino médio passou, tratorou a voz da sociedade. As outras questões políticas mais amplas estão aí vigentes até hoje sem serem resolvidas. Né? Só que o movimento é vitorioso do ponto de vista do crescimento político desses estudantes. Né? Eles experimentaram um afeto mais pleno entre eles, experimentaram um crescimento da visão de mundo, da visão política, experimentaram outras formas de abordagem do conhecimento que nós, professores, nunca tivemos condições de experimentar isso no nosso cotidiano. Né? Eles tinham mais respeito um com o outro, aprenderam a ouvir o que a outra pessoa está falando, aprenderam a argumentar. Eu percebo uma diferença abissal entre estudantes que participaram da ocupação e que não participaram, do ponto de vista da argumentação. Os ocupas têm uma argumentação muito bem estruturada, né? Adquiriram uma forma de argumentação muito bem estruturada, de pensar direito sobre o que estão falando. Alunos que não participaram do Ocupa não se desenvolveram da mesma forma. Sabe? Eles têm um argumento confuso, eles têm uma visão de mundo confusa, eles não sabem articular pensamento com a fala. Então, assim, o Ocupa ele foi vitorioso. Ele não foi vitorioso em relação às pautas externas, mas ele foi vitorioso do ponto de vista da micropolítica e do desenvolvimento pedagógico amplo. Assim, sabe? Dá pra gente compartilhar aí. A primeira coisa foi quando eu fiquei sabendo dessa ocupação, que eu tive ali uma mistura de orgulho e desconfiança, achando assim, será que isso de fato vai acontecer? Mas aí depois de uma semana já estava acontecendo e aquele orgulho ele sobressaiu perante aquela desconfiança. No segundo ponto aí é o que significou essa ocupação. E aí eu acho que isso traz uma valorização do que os estudantes pensam sobre a escola, do que eles acreditam ser o espaço escolar, de como eles pensam que esse espaço escolar deve ser construído, né? E apesar de tudo mostrar que quem está ocupando a escola ali, quem estava ocupando a escola naquele momento, tem ideias acerca do que é a escola, de como eles querem que a escola funcione e tudo mais. Acho que isso foi um elemento fundamental, um elemento de muito incômodo entre os professores, porque tínhamos na escola à época professores que apoiavam e professores que não apoiavam tanto, outros que não apoiavam nada. A gente tinha até algumas pessoas dentro da própria escola que tentaram boicotar esse movimento. E isso revela pra gente, esse processo de ocupação da escola, que a juventude ela constrói seus próprios espaços. Além da juventude construir seus próprios espaços, elas têm o seu próprio tempo, que é um tempo presente. Elas são produtoras de cultura, produtoras de inúmeras outras coisas que por muitas vezes a gente deixa relegado a um segundo plano. A gente, que eu falo, nós adultos. A gente acredita às vezes que essa juventude é muito mais consumidora e que a gente precisa de ter um cuidado. Infelizmente a gente ainda tem um pensamento que a juventude é uma fase transitória para a vida adulta e que então a gente tem que preparar essa juventude para futuramente ser alguma coisa, como se essa juventude não fosse agora. E essa ocupação mostra que a juventude que ela está produzindo, que ela está construindo e que ela tem muito para mostrar.
e principalmente em termos do que é a educação pra gente dentro do Brasil. A gente vive uma educação muito tradicional ainda, e o cotidiano ele não é mais tradicional. O nosso cotidiano é extremamente contemporâneo e ele articula inúmeros fatores que essas juventudes trazem aí pra gente. A ocupação mudou um pouco na minha vida, né? Que não foi nada de pouco, foi muito. Porque, como eu falei, eu era um ignorante, sabe? Eu não pensava, eu não queria pensar em política, eu não queria pensar nos outros. Aí surgiu a ocupação, eu me vejo um pouco à frente disso, também da indignação que eu estava tendo com o governo. Porque, cara, quando realmente, né, você só liga alguma coisa quando ela começa a te bater. E quando anunciaram essa PEC do teto, a lei do Mordaça, eu como quero ser professor, eu me senti muito afetado sobre tudo isso que estava acontecendo e com o apoio que estava tendo, eu estava assim, que isso, cara. Aí o que rola? Desde lá, minha consciência política veio crescendo, né, ao longo dos tempos, e até o ponto de chegar a sofrer pela população ou chegar a ficar feliz pela população. No momento atual em que vivemos, eu estou triste pela população, chocado pelo Brasil, e estou tentando fazer o que eu posso, sabe? Eu continuo na luta desde 2016 e espero muito que todo mundo que veja isso pense um pouco mais sobre o outro, porque o que falta na humanidade está sendo amor pelo próximo, cara. E não é o próximo sua família, é o próximo ser humano, sabe? Qualquer um, animal também. Caça não, por favor. Então, é muito importante a gente estar pensando no nosso papel enquanto gestores de uma escola, mas também no nosso papel enquanto comunidade, porque enquanto a gente estava ocupado, a gente não era um só, a gente era uma ocupação nacional, mobilizado por uma ocupação nacional, que foram quase 1.600 escolas ocupadas e ao redor de todo o Brasil. A maioria da minha sala tinha sido contra o movimento da ocupação. E na minha sala só eu e uma grande amiga minha tínhamos realmente participado, assim, ativamente. Quer dizer, duas grandes amigas minhas tinham participado ativamente do movimento. Então eu me vi ali num lugar em que várias pessoas eram contra uma coisa que eu tinha feito. Uma coisa que eu era inegavelmente parte. E foi muito ruim. Isso, por um lado, foi horrível. Porque eu não me sentia mais amiga deles. Eu não me sentia mais parte da turma. E tudo isso porque você lutou pela educação e pela escola pública que todo mundo estuda. Sim. Você se arrepende de ter ocupado? Não. Você ocuparia de novo? Sim. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar.